Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade, que ouvi de Deus. Isto Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério. Temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque de Deus eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui, na equipe do santuário, equipe de transmissão, e queridos irmãos que estão em casa, nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Nós já escutávamos esses dias a fidelidade de Susana, a fidelidade de Daniel, e hoje nós encontramos estes 3 jovens que também foram fiéis a Deus. Aquele tempo, aquele contexto em que Daniel vivia e o povo de Deus vivia, era de exílio. Eles estavam na Babilônia e eles tinham como rei Nabucodonosor. Apesar de Nabucodonosor ter visto que Daniel era um homem de Deus, um enviado de Deus, um verdadeiro profeta, e que estava ali também ajudando o seu reino, ainda assim a sede de poder, a avareza estava muito presente na vida de Nabucodonosor, desse rei. E é claro, o rei tem este instinto, vamos dizer assim, de conquistar, de querer sempre mais. Está presente isso. E como fazer isso? Como conquistar outros reinos? Como conquistar mais dinheiro? Como conquistar mais súditos? Através de algumas alianças. E ele foi fazendo então alianças com outros reinos, a fim de ter um reino mais forte. Mas infelizmente, por conta disso, ele acabou caindo na idolatria. Ele seguiu a orientação de daqueles que estavam ali numa reunião com outros reis, e seguindo a orientação deste homem, ele resolveu fazer um ídolo. E ao fazer um ídolo, a orientação era essa: cada vez que se tocasse a trombeta, eles deveriam, o povo de Deus, todos deveriam se prostrar diante daquele ídolo, daquele objeto. Mas estes 3 jovens, Sidraque, Misaque e Abdênago, eles não se curvaram
diante deste decreto do rei. Eles não obedeceram à lei do rei, mas obedeceram à lei de Deus. Preferiram obedecer a Deus do que ao homem, do que aos homens. Meus irmãos, assim como eles, assim como Pedro, lá nos Atos dos Apóstolos, nós também escutamos isso da boca dele. Antes obedecer a Deus do que aos homens. Nós devemos obedecer a Deus. E aqueles jovens, apesar de jovens, eram maduros na fé. Apesar de terem perdido tudo, porque não tinham o templo, porque estavam longe da sua terra, longe de Jerusalém. Apesar de aparentemente eles terem perdido tudo, eles não perderam o tudo, Deus. Eles não estavam no templo, eles não poderiam oferecer sacrifícios, mas o coração deles estava em Deus. Meus irmãos, mesmo que nós não tenhamos o templo está aí, você é o templo. Mesmo que você não possa estar na igreja, a igreja está em você. E aqueles homens, aqueles jovens que tinham perdido tudo, tinham o tudo, Deus dentro deles. Nós temos, irmãos, o tudo também em nós, Deus. E por isso permaneçamos com Ele. Aqueles 3 jovens permaneceram em Deus. E o milagre aconteceu? Aconteceu, por causa da fidelidade deles. Mas o grande milagre, meus irmãos, não foi o Senhor ter livrado aqueles jovens da fornalha. O grande milagre foi da permanência, da fidelidade. Nós estamos num tempo em que nós devemos pedir esta graça, esse milagre. Senhor, que eu não arrefeça, que eu não desanime, que eu não fuja do seu caminho, que eu esteja no seu caminho. Dá-me a graça, Senhor, da fidelidade, principalmente no tempo da provação, principalmente no tempo da dificuldade, que eu seja fiel ao Senhor. Mesmo que hajam fornalhas, mesmo que hajam buracos, mesmo que hajam tantas opções pecaminosas, que eu seja fiel, que você seja fiel. Aqueles jovens permaneceram no Senhor. E Jesus fala exatamente de permanência no Evangelho. É uma continuação, Jesus falando aos judeus, e ele dizendo: quem permanecer em mim vai ser meu discípulo. Quem permanecer em mim será verdadeiramente livre. Nós temos sede de liberdade, temos ou não temos? Temos. Queremos ir e vir, queremos fazer e acontecer, e nós só encontramos, meus irmãos, liberdade de fato em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí poderíamos nos questionar: mas se eu for livre, preso a Jesus, eu não estou perdendo a liberdade? Não, porque a liberdade em Cristo e permanecendo na lei de Cristo, na lei de Deus, nós somos livres, porque a lei de Deus, a lei de Cristo, nos educa para a liberdade. Se nós formos livres, deixando com que os nossos instintos, as nossas vontades tenham a voz mais alta, nós seguiremos para o pecado. Porque as nossas leis humanas, muitas vezes instintivas, nos levam para a escravidão. Eu vou confiar? Vou confiar nada. É o nosso instinto. Eu vou cultivar o ódio, eu vou cultivar as minhas coisas, as minhas vontades. E quando cultivamos as nossas vontades, nós estamos presos. Por que a droga é um pecado? É um vício, se torna um vício se a pessoa cultiva aquilo. Porque a pessoa está presa, fica dependente daquilo. E Jesus não criou nenhum ídolo para nós, para que nós ficássemos presos. Nós, em Cristo, somos livres e Ele nos deixa livres. E quando nós o obedecemos, nós somos livres. Nosso Senhor nos ensina hoje que, então, essas leis humanas instintivas muitas vezes
nos indicam a escravidão, não partilhe porque vai faltar, não dê o perdão porque a pessoa não merece, e ficamos presos às nossas vontades. Mas Jesus alerta que a verdadeira liberdade está nele. Através da educação que nosso Senhor nos dá na liberdade dele, nós conseguimos dar passos e romper correntes. Quando assumimos a lei da liberdade em Cristo, nós somos verdadeiramente livres. Livres, ligados a nosso Senhor, não cultivamos o ódio, mas o perdão. Livremente permanecendo na lei do Senhor, acontece o desprendimento dos bens materiais e das nossas vontades. E Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente poderia dizer também, Jesus é a liberdade. Em Jesus seremos sempre livres. Se estivermos fisicamente presos, mesmo assim, nós seremos livres. E Jesus fez essa experiência. Ele foi preso? Foi. Mas ele estava livre, porque estava na vontade do Pai. Mesmo que nós estejamos presos em casas, em prisões, nisso ou naquilo, se nós estamos em Deus, se nós estamos em Jesus, nós somos livres. Jesus experimentou esta liberdade, caminhando para o Calvário. Jesus experimentou esta liberdade, dando a vida a cada um de nós. Jesus disse, ninguém me tira a vida, eu a dou livremente. Os santos fizeram também esta experiência de liberdade. Embora fossem escravizados, chicoteados, nos Atos dos Apóstolos nós escutamos, Paulo e Silas na prisão, estavam na prisão, mas estavam profundamente livres, entoando cânticos e hinos ao Senhor. Profundamente livres, porque estavam em Jesus. Eu me recordei, enquanto preparava esse momento, também do cardeal Vantuan, que passou 10 anos na prisão. E ali ele foi profundamente livre também. Os soldados que estavam ali cuidando dele também foram evangelizados. Era profundamente livre. Meus irmãos, nós somos chamados a experimentar esta liberdade. Talvez tenham nos tirado tudo ou quase tudo, mas se o tudo está em nós, então nós somos livres. Se o tudo está em nós, que é o Cristo, nós somos livres. Vamos viver na liberdade de Cristo, obedecendo os seus mandamentos, permanecendo nele. Dá-nos a graça, Jesus, dá-nos a graça, ó Deus, ó Pai, de permanecermos em Ti. Que o nosso coração esteja em Ti, que a nossa vontade esteja em Ti, porque nós, no Senhor, nós experimentamos esta liberdade. E aí cultivamos a partilha, e aí cultivamos o amor, e aí cultivamos tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e nos ensina na Sua palavra. Mas no Senhor nós somos livres. Senhor, dá-nos a graça de sempre permanecermos no Senhor. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.